Boa noite a todos. Ixi, o pessoal acho que não jantou, não. Estão esperando o lanche depois do culto, se dá. Boa noite. Boa noite. Amém. O povo de Deus tem que ser firme, firme como uma rocha. Bom, muito bom nós estarmos aqui. A semana passada eu não pude estar, mas o Ebson esteve aqui cantando com vocês. E eu sinto muita falta. Quando a gente não vem, como faz falta, né? É muito bom nós estarmos na casa de Deus para nós adorarmos, para nós louvarmos o seu nome. E quão bem faz para a gente. É muito importante nós estarmos na casa de Deus para o adorá-lo, para o exaltá-lo. Bom, eu gostaria de falar com você, internauta. Você que está vindo presencialmente, seja muito bem-vindo, que Deus possa atuar na sua vida hoje, que as bênçãos dos céus sejam plenas na sua vida. Mas agora você que está na internet, quero conversar com você o seguinte, dá aquele zoom lá, Pedro, dá aquele zoom, chega aqui comigo, vem aqui comigo. Exato, agora a gente está com recurso danado, hein, Lê? Agora o negócio está bonito. Olha só, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça-o agora. Faça-o agora, tá ok? Se inscreva embaixo aí, do lado direito aí do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Tem inscrever-se em vermelho aí. Se inscreva, clique, compartilhe essa live. Eu sempre falo dos 3 Cs, né? Curta, comenta e compartilhe. Isso é muito importante para o engajamento. Nós estamos tendo um crescimento exponencial, hein? O nosso canal tem crescido e vocês têm visto aí os meninos da live, o Pedro, o Lê, o Edu, que está aí engrossando, o Tiago também, né, Lê? Olha, a live, a semana passada, Ebson, eu estava assistindo em casa, logo depois, eu cheguei em casa, a gente tem aquela curiosidade de assistir a live. Que lindo que tá. Ó, de verdade. Tá muito legal. E vai melhorar, tá? Cada vez mais eles estão trazendo equipamentos novos, coisas diferentes. E eu tenho certeza que se você ainda não assistiu, internauta, por favor, vai lá, vai no nosso canal aí, depois que terminar essa live de hoje, e assista os cultos anteriores. Você vai ver a bênção que está, a nossa programação está muito linda. Bom, sem mais, eu quero cantar agora sobre a música Deus é Deus. E logo que começa essa música, ela diz assim: minha fé não está firmada nas coisas que Deus pode fazer. Muitas vezes, a gente sempre quer barganhar com Deus, ou quer sempre algo em troca. Eu vou seguir o Senhor, mas eu quero que o Senhor faça isso. E essa música, ela diz aqui: não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. E na Bíblia, eu gosto muito quando o Senhor diz, eu sou. Isso é forte demais. Deus diz, eu sou. Então, que a sua fé hoje, ela esteja firmada somente em Cristo Jesus. Não no que Ele pode fazer para mim e para você. E tenha certeza do que eu vou falar para você. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele vai ser Deus. Se não abrir, Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai cuidar da sua vida se você se entregar. Quantos nessa noite gostariam de entregar a sua vida nas mãos de Deus? Amém. Levante a sua mão. Diga amém. 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 Então vamos cantar. Vamos louvar Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir,
Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Canta comigo assim. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Olha o que você deve fazer. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, canta comigo. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Tenha certeza que Ele vai estar cuidando de você. Todos os momentos da sua vida, Deus nunca irá nos irritar. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Eu tenho a certeza que Deus está aqui já, né? Esse Deus que nós acabamos de cantar, Deus é Deus. Não importa a situação que nós estamos passando, né? Ele vai continuar sendo Deus da mesma forma, né? E nesse momento nós vamos pedir algo a Deus, né? Que Deus, Ele, assim como Ele já fez, assim como Ele faz, que Ele se faça presente mais uma vez no nosso meio. Nós queremos sentir esse toque maravilhoso. Eu quero sentir Jesus Cristo. Já senti através dessa música agora, e nós vamos cantar: toque em minhas mãos, Senhor Deus. É o que nós almejamos, nós queremos, Senhor. Sentir o Teu toque, a Tua presença. Você pode se entregar agora em oração, em louvor ao Senhor, cantando. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão. Que Deus poderoso. Um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar.
Levante a sua mão. Declare esse louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar tuas mãos a mim encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão. Um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Cante bem forte. Levante sua mão. Levanto as mãos em oração Para alcançar. para alcançar teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar tuas mãos a mim encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. Levanto as mãos. Levanto as mãos em oração para alcançar teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar tuas mãos a mim encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. O Deus de toda a glória. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. Mais uma vez. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. Amém. Boa noite. Boa noite. Depois dessas músicas tão lindas que falam tanto com o nosso coração, né, que falam tanto com a gente de uma forma tão importante, a gente entende que quando a gente ora a Deus, quando a gente coloca nas mãos de Deus os nossos pedidos, como o Cris colocou aqui, né, Deus, ele é Deus em qualquer circunstância. Se Ele te atender, Ele é Deus. Se Ele não te atender, Ele também é Deus, porque Ele está acima da circunstância, daquilo que a gente acha que é o melhor para nós. Então, a gente não pode depender dos milagres de Deus para crer nele. A gente tem que confiar em Deus, mesmo quando Ele não responde. Porque se Ele não responde, é porque é para o nosso bem. Pode acreditar nisso. Deus, a finalidade de Deus é a nossa salvação, sempre. Então, nesse momento de oração agora, de oração intercessória, eu gostaria que você colocasse na mão de Deus aquilo que você quer que Ele realize na sua vida, crendo que Ele vai realizar segundo a vontade dEle, segundo o propósito dEle.
E vamos pedir para que Ele nos faça entender o propósito dEle. E se não entendermos, que nós possamos aceitar o propósito de Deus na nossa vida. Então, você que tem um pedido aí no seu coração, ou um agradecimento, esse é o momento de você entregar para Deus. E assim como estamos, vamos fechar os nossos olhos reverentemente e vamos orar ao nosso Deus. Grandioso e eterno Pai, aqui estamos diante de Ti, Senhor, crendo que o Senhor é o nosso Deus, acima de todas as coisas, que o Seu amor, a Sua bondade, a Sua misericórdia ultrapassa as circunstâncias, as nossas necessidades, que o Senhor busca a nossa salvação em todo o tempo. Então, Pai, queremos entregar nas Tuas mãos tudo aquilo que nos aflige, que nos incomoda, para que o Senhor, na Sua infinita misericórdia, ó Deus, faça o que for melhor para nós, faça a Tua vontade, Pai. E nos ajude, Senhor, a compreender, e se não compreendermos, a aceitarmos a Tua vontade na nossa vida. Dá-nos a Tua paz, ó Deus, para que possamos lidar com as circunstâncias da vida, que possamos sentir a Tua presença em nosso coração, a Tua mão estendida sobre nós. Aceita também nossos agradecimentos, nossos louvores, nossa adoração a Ti. Nós pedimos isso e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar, falar com Deus. Ainda em espírito de oração. Louvemos. Os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Amém? Que bom estarmos juntos, finalmente.
tivemos esse tempinho longe, estava fazendo a semana de oração no Belém, as 2 primeiras semanas. Na terceira semana tinha uma dedicação marcada há muito tempo fora, mas hoje e os próximos 2 sábados vamos estar juntos, em nome de Jesus. Estava com saudade. Ainda bem que a gente faz um sim, um não, né? Excepcionalmente esse mês a gente fez 2 e 2, mas é bom um sim, um não, para a gente ficar sempre perto. Deus tem trabalhado bastante nesse período no coração da gente e no coração das pessoas que se permitem serem influenciadas por Ele. Nessa Semana Santa, alguns milagres aconteceram. Eu sei que aqui e também lá no Belém tivemos quase 200 pessoas que tiveram amigos que querem de alguma maneira se aproximar de Deus. E eu sei que aqui também muitas pessoas vieram, e nós somos todos iguais. Nós somos iguais a todos os seres humanos. Todos precisamos de Deus. E aqueles que já tiveram a oportunidade de conhecer a Deus e que estão conhecendo, não temos superioridade, mas responsabilidade de dividirmos a palavra de Deus com as pessoas. Um dia alguém se importou comigo. Um dia alguém se preocupou comigo. Um dia alguém me deu estudos bíblicos. Um dia alguém foi usado por Deus para quebrar meus preconceitos. E quando isso aconteceu comigo, eu coloquei no meu coração que eu viveria para dividir a palavra de Deus com as pessoas. Demorei muito para ser pastor, mas comecei a pregar imediatamente. Me batizei em 26 de abril de 1987 e imediatamente comecei a pregar. E é o que eu faço até hoje, agora como pastor. Nada é mais importante do que Deus, a palavra de Deus. Nada é mais importante do que poder ler a Bíblia e ouvir a voz de Deus e permitir que o Espírito Santo use essas palavras para transformar a vida da gente. E não é só para transformar no comportamento, mas é para transformar nas emoções, para transformar a mente, a razão, para melhorar o corpo. Deus, Ele nos ajuda em tudo. Quando eu me converti, mudei, por exemplo, a minha alimentação. Eu faço esporte desde os 7 anos, mas quando mudei minha alimentação, quando eu ia imaginar que tudo isso ia afetar o meu futuro, minha mente, e me dar forças para mesmo mais velho continuar pregando o Evangelho. Vamos estudar a Bíblia juntos? Podemos? Atos capítulo 16. Eu já disse que aprecio muito você tocando e cantando, viu? Muito bom estar numa igreja que você está aqui juntos, viu? Vamos fazer mais uma oração, podemos? Peça para Deus falar com você. Faça a sua oração. Nós vamos estudar Atos 16, 11. Podemos orar? Senhor, que bom poder voltar aqui, Pai. Que oportunidade tão especial de estar com meus amigos. Quero te pedir como ministro do Teu Evangelho, fala ou continua falando conosco agora através da Tua palavra. Queremos continuar ouvindo a Tua voz, sentir a Tua presença. Não deixe que nada nos separe de Ti. Queremos entregar a cada dia, vivemos o Evangelho a cada dia,
nos aprofundarmos naquilo que o Senhor tem para nos ensinar e nos permitir sermos impactados, dirigidos, transformados, renovados pela graça, pela Tua palavra, pela Tua ação poderosa na nossa vida. Algumas pessoas estão em casa, outros verão esse vídeo. Fala com elas da mesma forma. E agora fica e continua conosco, no nome de Jesus. Amém. Eu vou ler bastante um texto aqui, do versículo 11 ao versículo 34, 33 versículos. E depois vou tirar algumas lições dessa história de Paulo e Silas. Muito obrigado. Versículo 11, Atos 16. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis. Vocês sabem que quem escreveu o livro de Atos foi o médico Lucas. O mesmo escreveu o Evangelho de Lucas. E Lucas estava junto, né, ou presencialmente, ou ele acompanhou os acontecimentos. E aqui ele relata algo que Paulo e Silas lhes transmitiu. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte, a Neápolis. Dali a Filipos, cidade da Macedônia. Filipos é ali que Paulo escreve a sua carta aos Filipenses. Cidade de Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para lá ou para ali tinham ido ou concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, levando-os aos pretores. Disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando, pregando, ensinando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto,
Sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro então despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal. Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. E Paulo e Silas lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos da sua casa. Notem, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe expôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos parar por aqui. Um dos personagens da Bíblia que mais, vocês vão me ouvir pregar muito sobre Paulo. Paulo foi um homem extraordinário. O que mais me chama a atenção na vida de Paulo era que Paulo tinha um objetivo muito claro na sua mente. Paulo tinha um propósito. Paulo tinha um alvo. Paulo tinha um ideal. Paulo sabia onde ele queria chegar. E qual era o maior objetivo de Paulo? Ser como Jesus. Paulo, se você estuda as 14 cartas de Paulo, você vai encontrar muitas vezes Paulo dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele fala isso 3 vezes. Ele fala: eu luto a cada dia, eu esmurro meu corpo, minha natureza carnal, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ao mesmo tempo ele diz: eu morro a cada dia. A natureza carnal, ele sabia que ele tinha que se entregar para que o Espírito Santo pudesse reconstruir o seu caráter. Queridos, reconstruir o caráter não envolve só o comportamento, envolve as emoções, envolve aquilo que te motiva, o amor que preenche o coração e que dá sentido e motivação à vida. Não existe cristianismo sem amarmos a Deus e amarmos as pessoas. Todos os dias eu digo: Deus, me ajuda para que a minha motivação seja o amor pelo Senhor e o amor pelas pessoas. A nossa motivação não deve ser resultados de status, elogios que podemos receber ou qualquer outra coisa. Claro que essas coisas podem ter o seu lugar, ou o carinho que a gente troca, muitas vezes dando um elogio, um carinho, uma palavra. Mas a minha motivação primária deve ser o amor a Deus e o amor às pessoas. Paulo vivia com esse foco. E o segundo foco de Paulo, que o impulsionava a viver, era pregar o Evangelho. Ele sabia quem ele tinha sido. Ele sabia dos erros que ele tinha cometido. Ele sabia que ele tinha apoiado a morte de cristãos, perseguido cristãos. Ele sabia que ele tinha forçado alguns cristãos, o povo do caminho, até então chamados assim, a blasfemarem. Paulo foi inicialmente um homem cruel, um homem sanguinário, um homem impulsionado por um fervor de eliminar o povo que estava seguindo a Jesus. E agora, convertido, Paulo sabia, e ele tomou a decisão de aceitar o convite do Espírito Santo para viver o Evangelho e para pregar o Evangelho. E esse texto que dividimos aqui, Paulo está indo para Filipos. Depois leia a carta aos Filipenses, são 4 capítulos em casa. Você vai perceber o carinho que Paulo tinha para a igreja de Filipos, mesmo passando por coisas que passou. Paulo tem gratidão. A igreja que Paulo vai fundar aqui depois, ele agradece o cuidado, ele agradece a maneira como ele foi tratado por
para os cristãos de Filipos. É ali que ele diz: eu sei o que é ser honrado, sei o que é ser humilhado, sei o que é ter fartura e escassez. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz isso para os filipenses. Depois ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o relacionamento dele. Mas Paulo entra em Filipos, ele está na direção, e ele vai passar por um momento difícil da vida. Mas no início, Paulo, quando entra, ele entra num dia que o sábado passa a acontecer. E Paulo não tinha nenhuma igreja para ir aos sábados, nesse lugar ainda. E uma das evidências do sábado, e queridos, antes de você olhar o comportamento que você deve ter aos sábados, e a gente sabe que tem que ter, olhe para o prazer que temos de andarmos com Deus no dia do Senhor. Todos os dias andamos. Mas o sábado foi feito por causa do homem de Jesus. Para que o homem pudesse parar, se relacionar com Ele, andar com Ele, buscar comunhão, buscar a oportunidade de ler as Escrituras, meditar na palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. Um dia completo que nos impulsiona a viver. Paulo estava ali, não havia igreja. E o versículo 13 comprova ainda a veracidade e ainda a importância do sábado, quando Paulo, muitos anos depois já da morte de Cristo, em Filipos, Paulo se reúne num lugar, porque era sábado, e ali ele fala, ele prega o evangelho. Céu aberto, não havia igreja. Mostrando a importância do dia do Senhor como um dia de adoração, um dia de entrega. E Lídia se converte. E olha que interessante, Deus toca no coração de Lídia, para que as palavras de Paulo pudessem entrar no seu coração. E Lídia então se converte, é batizada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Leiam a Bíblia olhando capítulo por capítulo, versículos por versículos, frases, palavras. Peça para o Espírito Santo, que foi Ele que inspirou os homens a escreverem a Bíblia, para iluminar vocês, para que os detalhes sejam percebidos. Paulo prega, Lídia se permite ser tocada pelo Espírito, se deixa ser conduzida e foi batizada. Ela sabia da importância da entrega, do batismo, de viver uma vida com Deus. E notem que interessante que quando Paulo vai fazendo algumas pregações, pessoas vão sendo batizadas na sequência. A importância de se fazer aliança com Deus. Não olhe o batismo como um ato somente para se pertencer a uma igreja. O batismo é a cerimônia definida por Deus para que publicamente, diante do universo, dos mundos não caídos, do céu e aqui da terra, nós demonstremos para todos de que lado estamos no grande conflito. Eu posso dizer que amo minha noiva, que ela é tudo para mim, que ela é a mulher mais especial do mundo. Se eu não casar com ela, a minha aliança com ela não está feita. E Deus no grande conflito, Ele trabalha mediante ao como nós usamos o nosso livre-arbítrio. E quando fazemos aliança com Ele através do batismo, Deus tem uma carta branca para nos ajudar, mais do que antes. Porque agora nós nos posicionamos, e o céu inteiro vê, ela escolheu a Jesus como Senhor e Salvador, e o céu agora pode atuar de uma maneira mais forte. Agora o céu atua por ter direito de atuar. Por isso o Espírito Santo não só colocou que Lídia, o seu coração foi aberto, que ouviu a palavra de Deus, mas que ela fez aliança com o Senhor na sequência. Entendem? Nós precisamos entender algumas coisas da igreja que nos acostumamos. A gente fala assim, quer pertencer à igreja, você tem que se batizar. Tá certo, mas é uma das 15 razões pelas quais as pessoas se batizam. Paulo, então, está se adentrando na cidade e encontra uma moça que tinha um espírito do inimigo de Deus, um anjo mau. Algumas vezes um espírito maligno, um espírito do mal, está sendo usado como sinônimo de um anjo mau. A palavra espírito na Bíblia não significa uma entidade que
que vive fora do corpo. Não existe isso. No Antigo Testamento, a palavra para espírito é ruach, no Novo Testamento, pneuma, vento, sopro. Nenhum momento essas palavras em hebraico, em grego, têm a conotação de uma entidade que sai do corpo físico e continua viva. E algumas vezes a palavra espírito é usada para a pessoa como um ser inteiro. E os anjos também são chamados de espíritos ministradores, os anjos bons. E os maus, espíritos malignos, pessoas, seres. E havia um ser do mal dirigindo essa moça. Mas ela andava atrás de Paulo e dizia: olha, eles são servos do Deus Altíssimo, pregam a verdade, anunciam o evangelho da salvação. Essa moça não estava aparentemente dizendo certo? Olha o texto. Versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela estava dizendo alguma coisa errada? E por que Paulo expulsa um demônio dela? Por quê? Já pararam para pensar? Por que Paulo percebeu que não vinha de Deus? O que estava errado? O que ela fazia? Adivinhação. Espírito de adivinhação. Paulo percebeu, e isso não vinha de Deus, mas ela falava algo de Deus. Por que Paulo se indigna e ao mesmo tempo expulsa um demônio dela? Porque essa moça, as pessoas olhavam para ela e viam ela exaltando Paulo e Silas e a verdade deles. O que as pessoas concluíam? Que ela era de Deus. E se ela era de Deus, o que ela fazia era de Deus. Entende? E Paulo então toma uma decisão de bloquear essa situação, porque ele sabia que a vida dela não podia ser vista como alguém que vivia com Deus. Paulo se preocupava com isso. Vocês se lembram quando Paulo pede para as mulheres da igreja de Corinto não cortarem o cabelo? Já leram esse texto? Só para essa igreja Paulo fala isso. E algumas denominações, não estou criticando, mas na sua sinceridade, entendem que isso é um princípio. E dizem que as mulheres não podem cortar o cabelo. Não estou criticando, mas não é isso que a Bíblia diz. Por que Paulo pede somente para a igreja de Corinto as mulheres não cortarem o cabelo? Não deixarem o cabelo curto? Por uma razão. Havia uma deusa em Corinto, Afrodite. Ela era adorada de que maneira? 1000 prostitutas cultuais. Todos os homens da cidade ou viajantes tinham relacionamento com essas prostitutas, porque na visão dessa deusa, a adoração vinha através do relacionamento íntimo. E como era o cabelo dessas 1000 prostitutas? Curto. Curto. E quando Paulo estava fundando a igreja cristã em Corinto, ele dizia: não corte o cabelo. Por quê? Porque ele tinha medo que as pessoas, ao olharem para a igreja cristã, mulheres de cabelo curto, entendessem que ali também haviam prostitutas cultuais. Então Paulo, com esse receio de que o cristianismo fosse visto de um jeito contrário ao que é, ele disse para as mulheres de Corinto: não cortem o cabelo. Essa é a razão. Entende? Então Paulo tinha essa preocupação, e ele expulsa o demônio dessa moça. Só que os homens da cidade ganhavam dinheiro com isso, e se irritaram demais com Paulo, e prendem Paulo, e batem em Paulo e Silas, e amarram seus pés no tronco, e algemam os dois. Agora vamos se colocar no lugar de Paulo e Silas. Entregaram a vida para Deus, estavam viajando para pregar o evangelho, provavelmente dormiam aonde se podia dormir, comiam aonde dava, não é? Pregavam o evangelho, acabaram de pregar no sábado, Lídia se converte, batizam Lídia, expulsam o demônio da moça, estão com Deus, e de repente são presos, açoitados, jogados numa cela, amarrados no tronco. Qual o pensamento natural? Deus não está sendo justo comigo. Depois de tudo que eu fiz,
Depois de tudo que eu fiz para Deus, agora estou preso. Por que Deus me mandou para cá? Por que essa injustiça? Por que está acontecendo isso com a gente? Humanamente falando, não parece lógico isso? Na vida não é assim? Você trabalha muito numa empresa, de repente é mandado embora, e se você estava trabalhando muito bem, o que você pensa? Por que fizeram isso comigo? Não é assim? A gente às vezes se pergunta porque algumas coisas acontecem na vida. Mas o que Paulo e Silas fizeram? Cantavam. Meia-noite, presos, injustiçados, açoitados, machucados, provavelmente sem comer, pouca água, no escuro, num lugar qualquer, no meio de uma cela, onde parecia que ali seria o fim. Eles simplesmente cantavam e louvavam a Deus. O apóstolo Paulo, ele tem alguns textos encantadores de experiências que Deus lhe deu. Paulo chega a dizer algo que a gente tem que pensar para entender. Ele dizia que ele se regozijava nas prisões, nos sofrimentos por Cristo. Dá a impressão que Paulo talvez esteja sendo um masoquista, né? Ele não está dizendo, que bom que eu estou sofrendo. Ele dizia, estou sofrendo por Cristo. O que Paulo estava querendo dizer? Paulo sabia que ele havia feito muitas pessoas sofrerem. Paulo se lembrava das coisas que ele havia feito. Ele havia, como eu disse no começo da mensagem, havia perseguido cristãos, feito cristãos blasfemarem, apoiado a morte de cristãos, levado à prisão cristãos. Ele, em 1 Timóteo, no capítulo 1, ele diz, fui blasfemador, eu persegui a igreja, eu fui o pior, fiz tudo errado. Mas Deus me perdoou, ele diz, e me chamou para o ministério. E agora, quando Paulo sofre algo por estar servindo a Cristo, ele tem uma espécie de alegria, porque ele dizia, eu era indigno por tudo que eu fiz, e por amor a ele eu estou sofrendo. Isso para Paulo era algo extraordinário, não o sofrimento, mas o privilégio de poder estar com Cristo, que também foi rejeitado. Entendem isso? Eu recebo muitas ligações de pessoas que estão passando por situações difíceis, e não é fácil passar, para ninguém é fácil. Mas eu tenho aprendido e espero que continue aprendendo, não é fácil, a confiar em Deus e a entender que, como o próprio Paulo diz em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para um propósito. Nós não fomos feitos para sofrermos, para passarmos por provações. Vocês sabiam, nós não fomos criados para enfrentarmos tentações, provações. Nós não fomos criados para passarmos por nada que nos traga algum mal-estar, algum tipo de sofrimento. A nossa natureza, a nossa mente, ela não tem uma estrutura psicológica, emocional, natural, para que enfrentemos os problemas de forma tranquila. Nós não temos isso. Para enfrentarmos as provações, suportarmos as provações e superarmos as tentações, requer aprendizado, requer entrega, requer comunhão, requer estarmos ligados em Deus, em querermos ser como Jesus. Não é algo natural. Por exemplo, você não foi criado para não comer e passar fome, você não foi criado para passar sede. Não é? Estou usando um exemplo físico para trazer para as outras áreas, emocionais, etc. Mas quando Paulo passava por situações assim, a sua razão funcionava. Paulo sabia de onde ele havia vindo
E aonde ele estava agora? E Paulo e Silas cantam e as cadeias se abrem. E agora entra um novo personagem, um carcereiro. Um carcereiro na época de Paulo, nessa circunstância, se ele deixa algum preso sair, ainda mais Paulo e Silas, ele não só seria morto, mas seria torturado. Por isso que ele quer se matar, quando Deus age, quando tudo parecia perdido, Deus entra em cena. Sabe o que me encanta? Isso não acontece só aqui, em vários lugares na Bíblia, com vários personagens. Existem situações que as pessoas, olhando de fora, parece que estão sozinhas, num lugar que ninguém vai se importar, que ninguém vai achar. Eu não posso falar isso que eu me lembro de mim, quando eu era novo. Eu morava numa casa, a gente não tinha muitas condições. Minha mãe trabalhava muito com meus irmãos, comprou um terreninho lá, aqui em São Paulo, na Zona Sul, começou a construir uma casinha com muito sacrifício. Nós morávamos numa cozinha, num banheiro e num quarto. Pequenos. Esse quarto tinha 2 beliches e um guarda-roupa. Dormia eu, meu irmão e minha irmã e minha mãe nos 2 beliches. Eu me lembro que eu era novinho. Meus irmãos saíam para trabalhar, minha mãe também, eu ficava trancado em casa. E eu me lembro que eu olhava para o teto e eu me sentia um nada, me sentia vazio. Acreditava em Deus, mas não tinha me convertido ainda, não conhecia a palavra de Deus. A solidão, sem pai, mãe fora, irmãos fora, sem noção do futuro. Eu era um menino não sabia quase nada da vida. Mas eu me lembro quantas vezes eu pegava um paninho, porque o chão machucava o joelho. Eu pegava um paninho e eu me ajoelhava no paninho e eu falava assim: Deus, me ajuda. Me ajuda. Não sei de onde vim, para onde vou, não sei nada da vida, não tenho pai, minha mãe não está, meus irmãos. Imagine você viver no meio do nada. Eu fico pensando hoje que Deus me ouvia naquela época. Deus ouve a gente. Davi estava no meio lá das ovelhas do pai. Quando Samuel foi visitar Belém e falou para Jessé, o pai de Davi, vim aqui e começou a passar os filhos, nem o pai lembrou de Davi, chamou todos. Lembra dessa história, 1 Samuel 16? E aí Samuel fala: acabou teus filhos? Acabaram teus filhos? Não, tem mais um menino. Está lá no campo com as ovelhas, talvez estava cheirando mal, estava sujo. O pai falou: nem vou trazer ele aqui. Porque os outros filhos dele eram altos, bonitos. O primeiro até parecia com Saul, a ponto de Samuel achar que ele ia ser o novo rei. E Deus fala assim: Samuel, não atentes para a aparência dele. Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Lembram? E Deus enxergava Davi no meio dos lugares lá com os animais. Deus sabia o coração que aquele menino tinha. Isso não encanta você? Me encanta em saber que não existe ser humano que não seja visto por Deus. Você pode estar onde você quiser. O Salmo 39, Davi fala assim: Senhor, nem que eu for para as profundezas, nem que eu for para as asas da alva, nem que eu for para qualquer lugar, ali o teu Espírito estará, e a tua mão me guiará. E Davi fala, isso para ele era algo extraordinário, e para a gente é também. Paulo e Silas estavam numa prisão, injustiçados, humanamente não eram ninguém, desprezados, jogados. E Deus, simplesmente o Deus do universo, age para abrir a cela, para fazer tremer a prisão. E usa Paulo e Silas para ajudar um carcereiro que, quando olhava e escutava Paulo e Silas cantando, ele dizia: não é possível. Que Deus que esses homens têm, porque não, eles tinham que
que blasfemar, eles tinham que desistir, eles tinham que chorar, eles tinham que gritar. Eles estão cantando louvores. Irmãos, irmãs, pensa comigo. Pense em você jogado numa cela, fria, suja, machucado, com fome, com sede, cansado, roupa talvez com sangue, pés presos no tronco, não dá para mexer, braços presos, nem para deitar, não tinha cama, não tinha nada. E esses homens cantavam louvores a Deus. Sabe o que é isso? Cantar louvores a Deus é expressar gratidão para com Deus. Estão entendendo o tamanho disso? E Deus usa Paulo e Silas. O carcereiro olha para isso e ele não consegue humanamente entender. E ele percebe o vazio que ele tinha na alma, a falta de sentido para a vida. Ele se sentia perdido de alguma maneira. E ele percebe que Paulo e Silas tinham algo que ele não tinha. E ele faz a pergunta: senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo e Silas ensinam o evangelho para eles. Naquela mesma hora da noite, estão vendo? Às vezes, depende muito da entrega de uma pessoa. Quando ela estuda a Bíblia, o tempo que ela vai demorar para fazer a sua aliança ao batismo, através do batismo. Você vê que na Bíblia não tinha batismo nem para a semana que vem. Acha um batismo para a semana que vem na Bíblia? Não tem. Tem algum batismo? Já leu a Bíblia muitas vezes? Você encontrou algum batismo para a semana que vem? Encontrou um apóstolo falando assim: eu te batizo daqui a um mês? Não tem isso. Era na hora, se a pessoa estivesse pronta. E Paulo e Silas haviam batizado Lídia, depois de ensinar o evangelho, e agora o carcereiro e a família. Eu não estou falando que temos que se batizar as pessoas de qualquer forma. Eu estou dizendo que o evangelho deve ser ensinado e aceito quando nós nos permitimos, para que quanto antes nos posicionemos numa aliança com Deus. Isso não é pertencer a um time, isso não é fazer matrícula numa escola. O batismo é a entrada do reino de Deus. E se você se batizou, você tem que lembrar disso. Paulo e Silas ensinaram o evangelho naquela mesma hora da noite. Naquela mesma hora da noite. Cuidando, versículo 33, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos da sua casa. O versículo 32 diz, o anterior diz, ele pregaram uma palavra, entende? Eles pregam a palavra e no 33 eles são batizados. Algumas pessoas me perguntam: pastor, eu tenho que me sentir um regozijo antes de eu tomar as decisões com Deus. Essa família se batiza e depois manifestam grande alegria por terem crido em Deus. Depois, quanto mais eu me reconsagro. Se eu não sou batizado, eu tenho que me batizar. Se sou batizado, eu tenho que renovar a minha aliança todos os dias. Todos os dias me entregando. Todos os dias comunhão. Todos os dias santificação. Todos os dias a renovação da presença do Espírito Santo. Todos os dias. E todos os dias um regozijo novo. Uma alegria nova. Um aprendizado diferente. Entendem isso? O carcereiro se converte toda a sua família. Em apenas alguns versículos, quantas coisas o Espírito relata a respeito de homens que se colocavam nas mãos de Deus. Eu olho para a minha vida, eu acho que você deve olhar para a sua vida. E temos todos os dias que dizer: Senhor, me ajuda a ser aquilo que o Senhor sonha que eu seja. Porque os sonhos de Deus, eles são superiores aos nossos. Deus enxerga coisas que nós não enxergamos. Eu quis ser pastor desde os 23 anos, me tornei pastor com 47 anos. Eu já imaginei que era tarde demais para mim. Mas na visão divina não era tarde. Vocês sabem que quando Moisés vive 40 anos no Egito?
Depois ele vai viver 40 anos no deserto, depois, 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, depois 40 anos no deserto. Quando ele vai para Midian, que ele mata o egípcio, que ele vai viver o segundo bloco da vida dele de 40 anos, vocês sabem o que é que ele pensou? Já leram isso? A escritora Ellen White detalha isso. Ele pensou que ele tinha acabado com a vida dele, que ele tinha destruído o futuro dele, que com a morte do egípcio ele tinha acabado com os planos de Deus, porque ele imaginava: vou ser um líder, vou ser usado por Deus, vou libertar meu povo. E aí ele usa a força, ele não entende que Deus queria conduzi-lo de uma outra forma, ele usa a força, e aí ele tem que ir embora do Egito, e ele fala: joguei tudo fora. E Deus passou mais 40 anos para ele aprender coisas novas e desaprender coisas que ele não podia mais acreditar. E às vezes é assim com a gente. Às vezes, Deus está fazendo com que nós passemos por uma série de situações, para que nós venhamos a aprender a depender dEle, nos entregar mais. Deus, não entendo tudo, mas me ajuda, me entrego. Deus está me chamando, eu quero, me entrego. Nós vamos fazer uma oração agora para irmos para casa. Fico pensando o que trouxe vocês aqui numa quarta-feira para a igreja. Não está muito frio, mas está frio. Amanhã vocês acordam cedo. Fico pensando que tem alguma coisa no coração de vocês que de alguma maneira expressa algo que só Deus pode resolver. E eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Jesus diz: aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus é um Deus da paz, de alívio, de esperança. Volta para casa, para andar com Deus e se entregar como Paulo e Silas fizeram. Que a sua meta número 1 seja ser semelhante a Jesus, e a sua meta número 2 seja pregar o Evangelho, com a sua vida em primeiro lugar, depois através dos seus dons. Que tal a gente se entregar para Ele nessa noite e dizer que a gente precisa dEle? Eu não sou um pastor que faço tipo, eu sou o que eu sou, e eu preciso de Deus. Não pense porque sou pastor que não sou ser humano, sou gente, não é? Preciso de Deus, preciso me entregar cada dia, pedir, chorar às vezes, para Deus me dar forças, para não parar, para não desistir, para não desanimar, para não recuar. Vamos falar com Deus? Senhor, obrigado mais uma vez. A vida de Paulo e Silas nos iluminam, nos inspiram a sermos melhores do que temos sido. Queremos viver, Senhor, com profundidade o Evangelho, passar tempo com o Senhor em comunhão, em meditação da Tua Palavra, em oração, em estudo profundo. Queremos Te imitar, mas também queremos ser instrumentos do Senhor. Que a nossa vida pregue, que a nossa vida seja um perfume suave para as pessoas. Que a igreja do Brás, Senhor, muitas pessoas venham aqui e que possam ter a oportunidade de Te conhecer, de se entregar e de fazer do Senhor o Senhor e o Salvador da vida. Leva a gente para casa agora. Não deixe que nada nos separe de Ti, não deixe que nada de mal nos aconteça, mas que o Senhor continue a ser o primeiro e o mais importante para nós. Mais uma vez pedimos todas essas coisas e a fazemos no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe.
Cumprimente as pessoas que estão em volta de você. Estamos em poucos, mas dê pelo menos uns 3, 4 cumprimentos, quem sabe um abraço. Vamos voltar para casa com carinho, com a palavra de Deus e com esperança. Que Deus te abençoe.